então rezar. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José de Anchieta, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então a gente tem... Sentem-se, por favor. Então a gente tem a presença da doutora Ana e também do doutor Tomás, que estarão aqui para nós conosco, um bate-papo, tá certo? Vamos esperá-los fazer a explanação e aí depois a gente vai perguntando, na medida do possível, que eles abriram para nós. Seja muito bem-vinda, tá bom? Uma salva de palmas, vamos lá, por favor, aí. Jesus, agora sim. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite que recebi, a Silmara, amiga de longa data, moramos na mesma rua, mas pouco nos vemos, né? E sem contar que a maioria de vocês são carinhas conhecidas minhas. Uns ficam meio de férias, voltam de vez em quando, outros mais assíduos. Mas, na verdade, o objetivo meu aqui não é dar uma palestra, uma aula fundamentada, em parte aprofundada das doenças relacionadas à minha área. O meu objetivo seria mais fazer um bate-papo, é um assunto amplo em relação ao que eu vou falar, mas eu vou procurar ser sucinta para vocês poderem fazer perguntas em relação ao que vocês podem ter de dúvidas. Desculpa, porque eu não sou assim de uma boa oratória, mas eu vou procurar fazer o melhor possível. Tá? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, quando a gente se empenha em relação a objetivos de vida, ninguém consegue ser bem-sucedido trabalhando isoladamente. Então, na área da saúde, o que a gente sempre tem que colocar em mente é que nós temos que ter uma união e uma grande solidariedade. Então, essa oportunidade de vocês estarem aqui com o apoio da igreja, com o apoio dos colaboradores que trabalham de forma anônimas no sentido de agregar vocês, é imensamente importante. Porque a gente só pensa na medicina em relação a tratamento. Agora, o grande objetivo nosso, e a gente está anos-luz atrasado em relação a países de primeiro mundo, é no lado da medicina preventiva. Nós temos que imaginar que nós estamos envelhecendo. Então, nós temos que pensar no amanhã. E isso, infelizmente, o governo, a política de saúde nossa não se volta a isso. Nós temos uma política de saúde muito ruim, onde só se pensa no remédio. Nós não temos nem apoio em relação à parte preventiva. Então, isso é medidas isoladas. E aí que está de parabéns a comunidade, a igreja, por estar tomando com esse objetivo. E aí a gente leva em conta isso. O que está acontecendo nessas últimas décadas, nesses últimos séculos?
a população, as pessoas vivem mais hoje ou antigamente? Imagina que em 1900 a média de idade era 47 anos. Tá? Hoje, a nossa expectativa de vida média é 70 anos. Então, houve um avanço enorme. Pode passar? A Organização Mundial da Saúde define como idoso a pessoa com uma idade igual ou superior a 60 anos. Então, nós temos uma população hoje muito mais populosa nessa faixa etária e, consequentemente, com muito mais doenças agregadas à própria idade. À medida que envelhecemos, o nosso corpo é como uma máquina. Tá? É uma máquina jovem que vai envelhecendo e tudo vai ficando comprometido. É as juntas, é o músculo, é o motor e tudo mais. Tá? E o grande problema não é só o fato de você pensar que essa população está envelhecendo, mas preservar uma boa qualidade de vida. É muito triste, e todo mundo tem histórico familiar, de pessoas que não chegam até nessa faixa de 70 anos com sequela de AVC, totalmente acamado, totalmente debilitado, dependente da família. É um peso econômico para a família. Então, o grande objetivo que teria que estar é pensar que a população nossa, ela está envelhecendo, ela está atingindo uma idade, uma sobrevida maior, mas tem que se voltar a uma melhor qualidade de vida. Se estima que existe no Brasil 340 milhões de diabéticos, praticamente 8% da nossa população. Então, você imagina que aqui, por exemplo, num grupo de 100 pessoas, 8 são diabéticas. E metade delas não sabem que tem a doença. E justamente esse grupo que não sabe, por ser uma doença silenciosa, vai descobrir, quer dizer, vai diagnosticar numa fase tardia, onde ela não vai morrer pelo diabetes, ela vai morrer pelas complicações que o diabetes traz quando não tratado de forma adequada. Então, eu sempre falo, é uma doença ingrata porque ela é silenciosa. Então, de uma forma, nós temos pouca, vamos dizer assim, precisa de uma divulgação maior para poder diagnosticar mais e tratar mais gente. Com certeza aqui vão ter vários que são e muitas vezes nem saibam. Ou vocês vão ter na família. Pode passar. Tanto se fala, qual que é a maior causa de mortalidade nossa, tá? São as consequências que essas doenças crônicas trazem, principalmente o diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. Esse trio é a maior causa de óbito da população brasileira. Tá? Sendo que os três, a hipertensão, diabetes e as doenças coronarianas e cardiovasculares, como insuficiência cardíaca, angina, são doenças totalmente tratáveis. Então, se a maior causa de óbito são essas doenças e tem como se tratar, você pode não ter cura, mas você tem controle. Quer dizer, morre muita gente que poderia estar viva até hoje. Tá? Existem situações que eu sempre falo, infelizmente, inevitáveis. Mas muito do que acontece, do que a gente pega um paciente numa fase extremamente comprometida e sem volta, poderia ter tido um decurso de vida completamente diferente. Imagina, em 1960, 4,7% da população, que representa um pouco mais de 3 milhões de brasileiros, tinha mais de 60 anos. Quase 5%. Hoje, quase 11% da população tem 60 anos ou mais. Se estima que até 2050, não vamos chegar talvez lá para ver, né? Mas se vai ter cerca de 63 milhões de idosos.
E como esse idoso, como essas crianças, vão imaginar, estão sendo preparadas para chegar nos 2050 bem. Então, hoje, a gente tem, por exemplo, um grande problema que retorno a falar, na parte preventiva e até mesmo em ter nós mesmos uma cultura melhor em começar a preparar desde a criança a ter uma vida saudável adulta. Tá? Porque o grande problema é que não vai consertar com 20 anos. Você tem que tentar ter uma vida, um melhor plano de vida desde a criança em si. Eu vou falar um pouco mais detalhado, por quê? Qual que é a doença mais comum que a minha área trata? Seria o diabetes, tá? E é uma das maiores causas de mortalidade mundial. Simplesmente se coloca como a primeira causa e a pessoa, realmente, a mortalidade está relacionada às consequências que a doença em si traz, tá? E o que é o diabetes? Diabetes é uma doença caracterizada, é uma alteração do funcionamento do pâncreas na produção de insulina. Então, ora o pâncreas produz muito pouco de insulina, e aí a doença aparece de forma aguda, e normalmente com uma história clássica. O paciente, de repente, começa a emagrecer, começa a ter sintomas comuns, sede, perda de peso, cansaço, cãibra, é um quadro agudo, que é o diabetes tipo 1, que eu até depois vou procurar detalhar mais. E o mais comum é o diabetes causado por uma alteração da ação da insulina nas células. O paciente tem insulina produzida pelo pâncreas, mas a insulina não age nos tecidos. Aí é o grande problema. Geralmente atinge a população mais obesa, por quê? Porque a própria insulina é um excelente anabolizante. Ela está ávida por acumular gordura, só que ela não consegue metabolizar. Então, o que a gente sempre fala? Meu diabetes, que tipo que é? Na verdade, imaginar assim, o tipo 1 é quando não mais se produz insulina. Então, nós temos que usar a insulina para que o nosso alimento, sendo absorvido no sangue, a insulina vai pegar essa glicose e colocar no interior das células. O tipo 2, normalmente não se necessita da insulina, porque ele produz até demais. Só que essa insulina não chega dentro das células. Então ele tem açúcar alto no sangue, ele tem insulina alta no sangue e tem pouca insulina na célula. É o diabético que atinge geralmente adulto jovem, tá? E tem um padrão hereditário. Então, sem dúvida, toda pessoa que tem um histórico familiar de ter um diabético é um sinal amarelo que ele tem para a vida toda. Tá? Se ele for esperto e usar esse sinal de alarme e pensar no que ele faz da vida dele, primeira coisa, as 3 coisas fundamentais de prevenção. Manter um peso estável, tá? Atividade física e uma alimentação, no mínimo, o máximo saudável possível. E isso tem que pensar nas nossas crianças. Para ter uma ideia, todo mundo fala que o que mais mata no mundo é a fome. Hoje em dia, o que mais mata é a fome e a obesidade. A obesidade infantil hoje, e nós estamos em 2º lugar no mundo de índice, só perde para os Estados Unidos. Por quê? Porque nós estamos vindo numa época de vida onde a influência que a gente traz, principalmente da alimentação norte-americana e tudo mais, é medonha. E sem contar que a mulher hoje, ela tem um estilo de vida que mudou muito. Hoje, as mães trabalham, as mães ajudam no orçamento de casa, as mães têm que estar lá fora trabalhando, elas têm que dar conta do recado em casa. Então, muitas vezes, a alimentação da criança fica muito pouco focada na casa. E aí, o que acontece?
vão, por até influência da televisão e tudo mais, a molecada está muito mal educada, vamos dizer assim. E a criança é vítima. Todo mundo deve ter ouvido já, ou deve ter alguém ter falado, nossa, aquela doutora é chata, ela fica brava. Quando chega uma criança para mim, é um protótipo. É a mãe gordinha, a criança gordinha, aí a mãe chega e fala, eu trouxe ele para a senhora emagrecer ele. É fatal, eu tenho vontade de matar essa mãe. Aí eu falo, em primeiro lugar, que a criança é vítima da situação. E é notório. Aí vem a segunda consulta, olha, tudo que você mandou ele fazer, ele não faz. Eu falei, a senhora faz alguma coisa? Com certeza não. Então, a criança é o espelho da casa. Entendeu? Não adianta querer que a criança, se o adulto não tem maturidade para entender que o que é importante para a vida dele é mudar os hábitos, que dirá uma criança. E o grande problema é que existe a lei do comodismo. Ah, não consigo. Ah, mas eu não consigo porque meu avô estava doente, porque a tia morreu. Então não adianta, a gente tem que pensar, todo mundo, a gente vive numa sociedade cheia de pedrinhas, cheia de problemas, mas a gente também tem que pensar no nosso eu. Se a gente não está bem com a gente, que dirá cuidar de todo o resto? Tá? Então, outra coisa muito comum no consultório é o tal de ficar com a avó. Tá? E a avó é igual sinal de mel, é açúcar. Tá? O que é importante entender é que a criança vai ser vítima das ansiedades das avós, aí a avó não corresponde ao que a mãe pede para fazer e vira um drama familiar. A criança, muitas vezes, até para chamar atenção, tudo aquilo que a gente pede, faz ao contrário para chamar a atenção de toda a família. Então, vocês aqui, que estão numa faixa etária, têm que tomar cuidado e, com certeza, vai servir a carapuça para várias pessoas aqui em relação a isso. Tá? Porque é um problema sério. Hoje, mata-se pela falta de comida, pela fome e pela obesidade. Aqui é mais para a gente relembrar. Diabetes tipo 1. Criança, adolescente, adulto jovem. É quadro agudo. O paciente chega e fala, o paciente perdeu 10 quilos em uma semana. Está de cama, está com náusea, vômito. É um quadro extremamente rápido, tá? Que a gente tem que intervir, porque senão realmente ele pode ir a óbito. Esse diabetes é fácil de diagnosticar. Agora, o tipo 2, que aqui uma porcentagem grande tem, é aquele silencioso. Tem uma estatística que quando uma pessoa de 45 anos descobre que ela é diabética, ela já é diabética pelo menos 10. Tá? Então, está se tentando, e todo mundo se fala muito em diagnóstico. E realmente, quanto mais puder fazer exames, poder tentar identificar mais cedo, é anos de vida que nós estamos ganhando. Pode passar. Aqui é mais para ilustrar. O que acontece? De repente, isso não é o que a gente assiste nos comerciais de televisão. Não é o que e não é o que apetece dentro de um restaurante e tal. Mas eu sempre falo, a gente vai ter dentro de um restaurante por quilo tudo que é de bom e que é de ruim. Entendeu? Então, o que tem que imaginar? Aquele prazer de 10 minutos pode levar a uma consequência drástica por quanto tempo? Quem não é diabético vai poder se esbaldar e que não vai ter grandes consequências. Mas o diabético em si não é uma doença fácil. Toda doença crônica é muito difícil de se tratar. É muito difícil o paciente ser extremamente, vamos dizer, fiel ao tratamento, ao médico e tudo mais. Mas uma coisa é certa, graças a Deus que é uma doença tratável. Então eu sempre falo, dos males o menor. Entre ter um diabetes e ter uma doença que você está com um diagnóstico fechado, vamos imaginar que tem coisa pior. Tá?
Então, tem que pensar nesses hábitos e nesses hábitos no jovem lá em cima. Tá? Então, a mãe tem a responsabilidade da filha e a filha tem a responsabilidade na neta. Pode passar. E o que é importante? Quando a gente fala de praticar exercício, que todo mundo fala, nossa, aquela doutora só fala nisso. Dieta, fazer exercício e tomar remédio. Por que o exercício é importante no diabetes? Não é para emagrecer, tá? Está mais do que provado, se o paciente é diabético e está com uma glicose, por exemplo, a 300, se ele fizer 1 hora de exercício, naturalmente esse diabetes vai cair para 150. Porque ao fazer um exercício repetitivo, e isso eu estou falando no sentido de fazer algo programado, uma caminhada comprida, andar de bicicleta, fazer uma hidroginástica, uma hidroterapia, o nosso açúcar, que está alto, naturalmente ele é queimado pelo movimento ativo. Então, o exercício é um remédio natural que nós temos e que muitas vezes a gente não usa. Às vezes, a pessoa prefere levar 2, 3, 4 picadas por dia do que tirar a bunda, gastar a sola de sapato. Então, quando se pensa em exercícios, um diabético, é com esse o principal objetivo, tá? Muitas vezes o paciente ele tem um sobrepeso, mas se ele tiver com a doença bem controlada, se ele fizer uma atividade física legal, ele vai estar imensamente melhor do que aquele outro que está seco, magro, mas sedentário dentro de casa. Então, é importante que não precisa de muita coisa, não é virar atleta, mas sair da nossa zona de conforto e para tudo ter uma desculpa para não fazer. E exercício é fora do nosso cotidiano, é comum. Eu trabalho o dia inteiro, eu lavo roupa, eu faço faxina, sem dúvida. Isso é atividade diária, não é exercício. Então, o primeiro medicamento que eu falo para o diabetes é uma atividade física regular. Pelo menos 4 vezes na semana. Isso é uma outra coisa. Eu faço exercício. O paciente fala, o que a senhora faz? 2 vezes por semana eu vou na academia e fico meia hora. Isso não é atividade física. Você imagina que para algo ser efetivo, por um período de 7 dias, que é uma semana, pelo menos 4 dias, nós teremos que estar fazendo alguma atividade. Tá? Então, pelo menos um dia sim, um dia não. E tudo proporcional. Para quem está extremamente sedentário, meia hora é o máximo, é ótimo. Para quem já tem alguma coisa, que já faz alguma coisa, tentar aumentar gradativamente. Claro que tendo aí orientação médica e tudo mais. Mas sem dúvida que a prática de exercício, uma alimentação saudável, hoje, nossas crianças se comportam como? Não andam a pé, pelo medo dos riscos. Ficam na televisão, só propaganda de comida. E para ficar quieto, a mãe ou a avó põe ali os chips da vida para tampar a boca deles. O que nós estamos acrescentando nessas crianças? Nada. E isso também se extrapola para nós. Tá? Eu faço todo o serviço da casa, à tarde eu estou acabada. E os duro que o pessoal mais velho ainda tem mais boa vontade do que essa geração nova de hoje. Eu já estou na fase dos 50 anos, mas dos 30 aos 40, eu falo que é a geração mais acomodada que tem. Tá? Por quê? É aquela mulherada que não quer tirar, não quer, entendeu? Reclama da vida, reclama de tudo, mas ouvir e querer, aí o médico é bravo. Entendeu? Milagre não tem. Só que imagina, temos que agradecer a Deus por ainda termos doenças que têm controle. E qual é o grande problema? O diabetes acelera
toda doença pré-existente. Com certeza, os nossos bisnetos, talvez, vão chegar a uma época que nós vamos ter como se fosse um mapa genético das doenças que a gente pode ter. Então, de pequenininho, a gente vai poder suspeitar, bom, você pode ter Alzheimer, você pode ter um derrame e tal. E aí, trabalhar na prevenção. Isso nós não temos. Agora, todo diabético, a gente sabe que vai ter uma incidência maior de uma osteoporose, de uma hipertensão arterial, ter um derrame, ter um infarto, Alzheimer, que tanto se fala, Parkinson, as doenças cardiovasculares. Todas essas doenças são prevenidas. Nós temos como prevenir. Como? Antes disso, esse paciente, diabetes, hoje tem total controle, hipertensão também. Então, vamos imaginar que se a nossa sobrevida é de 70 anos, se cuidando um pouquinho, dá para chegar tranquilo até os 85, 90. Mas chegar bem. Né? Aí, o que a gente imagina? Cada vez mais, os estudos têm mostrado, e está se tirando o estigma que o diabético não pode comer nada. Tá? Esse conceito até é relativamente novo. E muitas vezes se estranha assim, aquela imposição alimentar de antigamente, que se tinha contra a diabetes, isso está caindo muito. Por quê? Porque nós temos que imaginar que a gente vive em sociedade. Quem de nós não gosta de um final de semana, reunir com família, comer fora e tudo mais? Então, o que nós temos que sempre voltar-se para o tipo de alimento e manter o diabetes dentro do meio que ele vive. Então, se a gente for pensar, não é nada exorbitante. Você não precisa fazer um supermercado separado para você. É muito comum o pessoal falar, então, agora que eu sou diabético, eu vou ter que fazer um supermercado só para mim. É uma alimentação cara, eu não posso. Não, você faz sua comida para todo mundo da casa. Você vai selecionar o que você vai estar comendo. Se eu posso evitar uma ponta de peito gorda, eu posso comer colchão duro que é magro. Entendeu? Então, aí, é a gente usar um pouco o nosso entendimento. Qual seria a base? Frutas, verduras e legumes frescos. Tá? Parte de grãos, é o do dia a dia. Leites, derivados e, de preferência, carne branca. A dieta do diabético não precisa ser feita com radicalismo. Com raríssimas exceções, para alguns tipos específicos da doença, nós somos obrigados a ter uma diferenciação. 99% não. A alimentação do diabético tem que ser junto com a da família e o diabético sabendo até onde ele pode chegar. Tá? E hoje, isso daí, a gente, 20 anos atrás, não tinha fartura do que hoje tem no supermercado de produtos que a gente pode selecionar. Porque tanto se fala em alimentos integrais, pão integral e tudo mais. Por quê? Quando, no caso específico, por exemplo, dos pães, do arroz integral, a fibra que tem nesse alimento, no arroz, por exemplo, vai levar a gente ter uma absorção mais lenta. Então, nós vamos ter um tempo maior de saciedade e o alimento é absorvido mais lentamente. Então, o nosso açúcar não vai subir rapidamente. Todo mundo que é diabético já deve ter observado. Se ele come uma pratada de macarrão, uma pratada de arroz, se ele for medir a glicemia dele, 15 minutos vai estar lá em cima. Se ele comer esse mesmo alimento, mas num grão melhor, que tem junto a fibra, em vez de ir a 300 a glicemia, vai chegar a 200, porque a absorção é mais lenta. Isso hoje, tá? E realmente a indústria vem trabalhando em cima disso, tem uma fartura de produtos que a gente deve tentar ir colocando no nosso cotidiano. Porque às vezes a gente também é um pouco preconceituosa. Ah, não, barrinha de cereal, deixa para, entendeu? Ah, arroz integral, ninguém gosta.
tentem vocês, mesmo os que não são diabéticos, mudar, principalmente quando tem criança em casa. Porque a gente muda um hábito, não é de uma hora para outra. Nós somos cabeça dura. A gente acostuma com o paladar X, para acostumar com o paladar Y, é custoso. É a história do café com açúcar. Com toda certeza, quem acreditar que se você só usar o café com adoçante no decorrer de um período, você vai achar horrível o café com açúcar. É que nós não temos a paciência e a gente é imediatista. Você usa, ficou ruim, Deus me livre. Então, tentar abrir um pouco, até no dia a dia em casa. Ah, vou fazer aquele suco? Faz. A avó faz o suco para o neto e põe as 10 colheres de açúcar. Meu Deus. Entendeu? Vamos imaginar o quanto que isso vai pesar. Porque o açúcar, ele é absorvido muito lentamente. E ele é de uma fonte calórica imensa. Sim, igualzinho. Entendeu? O açúcar, seja ele refinado ou cristal, é mesmo, e o mel é a mesma coisa. É muito comum. Ah, eu tirei o açúcar, uso mel agora. Na verdade, não tenha dúvida das qualidades que o mel tem. Mas ele é um açúcar puro. Então, no caso do diabetes, e quem está voltado a ter um controle calórico, não pode se dar o luxo de abusar desse tipo de alimento. Entendeu? E até mesmo acostumar o paladar. Por exemplo, a criança, ela mama no peito. Ela não sabe o gosto do açúcar. Passa para a mamadeira, aí a mãe começa. É o açúcar, é o Nescau, é o leite ninho, é os... Entendeu? Quem é culpado para entrar com isso somos nós. Entendeu? E a gente não precisa de açúcar, porque tudo que a gente consome, tudo que a gente ingere, a maioria se transforma em açúcar. O leite é lactose, a galactose é puro açúcar. O leite puro, entendeu? Então nós não precisamos, devemos nos policiar nesse lance. Vou fazer um suco? Faz um suco natural. A criança pode chiar, no segundo dia ela chia menos, porque se só tiver isso. Agora, se tiver um suco sem açúcar ou com adoçante e uma guaraná docinha dessas poti, não vai escolher o suco. É. E quem que comprou esse guaraná? É a mãe ou a avó. Tá. E eu sou brava, porque eu falo, a criança não sabe pegar o dinheiro e ir lá comprar. Tá, se vai é porque a mãe deu dinheiro. Entendeu? Tal do lanche da escola. Ah, mas ela leva dinheiro. Mas precisa? Entendeu? Vamos pensar em perder um pouquinho de tempo e fazer um lanchinho melhor. Ou você não quer comer, fica sem comer. Primeira vez fica, na segunda vez o que vier, eles traçam. A criança, ela tem que ser dirigida. E hoje, podem observar, essa geração dos 25 aos 40, a mulherada, realmente é uma geração muito mais acomodada. A incidência de obesidade nessa faixa etária é maior até do que depois dos 55, 60 anos. Tem avós que dão de 10 a 0 nas mães, nas filhas, e aí vai com o netinho completamente comprometido. Então a avó está bem, a filha está daquele jeito, o neto está indo para mal ou pior. Então, vamos pensar no que vocês podem melhorar isso dentro da casa de vocês. Justamente, mas é disso daí também. Porque sim, é o que eu falei. Hoje, veja bem, numa geração anterior à nossa, a maioria das mulheres não trabalhavam fora, então tinha um tempo maior. Hoje a mulher também é arrimo de família, também participa do orçamento familiar, então eu não tiro o mérito dela também estar batalhando e também batalhando pelo espaço dela.
Só que também tem alguns compromissos que ela tem que arcar. Então, o que eu ouço no dia a dia, vocês não têm noção. Aí, para casar, elas emagrecem. Faz uma dieta, laça o marido. Aí, dali 2 anos, volta. Olha lá, hein? Com 1 ou 2 filhos, imensa de obesa, hipertensa, com dor no pé. Ah, não posso trabalhar fora porque eu não tenho com quem deixar o nenê. Não é por aí, gente. Muitos usam isso de meio de vida. E eu fico enlouquecida. Porque mãe mal orientada vai orientar mal o filho. Por isso que nossa geração, o diabetes tipo 2, a incidência da idade de 12 a 15 anos aumentou 70%. O que vem de criança nessa idade já diabético está assustando a gente. Está surgindo um monte de droga na tentativa de brecar, mas isso não é a solução. O problema é educativo. Então, eu acho que isso com certeza, algum exemplo dentro de casa vocês vão lembrar. Depois, uma vez doente, realmente, o tratamento é para sempre. E o tratamento vai levar em conta o grau de evolução da doença. Agora, é uma doença evolutiva. Tratando ou não da melhor maneira, é plenamente conclusivo que uma pessoa que tem 15 anos de diabetes já apresenta alterações vasculares. Por mais que 100% controlado ela tentou fazer. Então, a gente sabe que até inerente ao cuidado, é uma doença vascular que vai levando a um comprometimento da circulação. Daí que, quanto mais a gente nos educarmos, a gente retardar a doença, mais nós vamos retardar esses problemas vasculares, que vai resultar no derrame, que vai resultar na gangrena da perna, vai resultar, inclusive, até no Alzheimer. Então, antes ter um derrame com 80 anos do que com 50. Então, tem coisas que que não tem como evitar, mas a evolução da doença, nós temos plenamente consciência que nós temos controle. E o que é pior, hoje, de um lado, na medicina, se você sabe o que pode fazer. De outro, nós temos uma linha contrária. Uma população com menos vontade de ser informada, com menos vontade de aderir ao tratamento, e com menos vontade, eu acho cúmulo. Esse programa de saúde da família, de um lado, ele é ótimo. De outro, eu sempre brinco, tinha que cobrar 10 centavos e mandar para a igreja. Porque aquilo que é dado, às vezes, não é valorizado. Entendeu? Tem paciente que chega com quilos de remédio, sacolada, tudo vencida. Ele pega, porque é obrigado, ele tem que pegar, de graça o governo dá, e tomar. Entendeu? Insulina. Gente, outro dia até saiu comentário porque eu sou muito brava. O paciente não toma insulina, tem que tomar 3 vezes. Se ela está tomando 3 vezes, passado dela, condena ela. Só que ela não toma as 3 vezes. Está mal controlada, e aí vai ter uma erisipela na perna, e vai reclamar para quem? Então, vamos pensar. Vocês mesmos, se você tiver um vizinho, se tiver um parente, que, veja bem, o médico mandou tomar a insulina 2, 3 vezes ao dia. Toma uma vez só. Mandou tomar um remédio de tal maneira. Não vou tomar. Ou assim, acabou o remédio, a receita não dá mais, porque gratuito são 4 meses, mas a receita não vence. Então, se você já ganhou o remédio 4 meses, às vezes comprar 1 mês não vai morrer. Se não dá para comprar, procura um órgão público que um jeitinho sempre dá. Não, o paciente chega e fala, faz 3 meses que eu não tomo remédio, mas a culpa não é minha. Porque a receita venceu, não consegui marcar consulta com a senhora, porque a senhora só está de férias, e aí? Eu não sou culpada. Entendeu? Então, a gente tem que parar de culpar o mundo e assumir as nossas responsabilidades. E vocês aqui têm que pensar também na responsabilidade educativa da família que cerca a gente.
Porque essas doenças, assim como a hipertensão, Paulinho falou aqui também, né? Tem muito a parte preventiva, tá? Tudo bem, o governo não faz essa parte, teria a responsabilidade de fazer, vamos nós, cada um de nós, fazer uma partinha. O que a gente pode fazer dentro da nossa casa? Nós não vamos consertar o mundo, entendeu? Mas é importante frisar, e uma vez instituído um tratamento, não existe o lance, eu não sou mais diabética, eu me curei do diabetes. Olha, me deram uma simpatia. Não, os pacientes brigam com a gente. Tá? Que a simpatia curou. Não existe isso. Não. Pior é quando entra a criança, a avó de um lado e a mãe do outro. E olha lá como está o pai junto. Aqui é o inferno. Entendeu? Porque aí a criança quer chamar atenção e a avó e a mãe ficam uma jogando a culpa para a outra. Quer dizer, então é uma coisa assim, cultural até. Peraí, né? Se você tem filho, a mãe é responsável. A avó pode ajudar, mas não pode terceirizar a educação para a avó, não. Né? Que é o que acontece hoje em dia. E a gente tem que pensar que isso acontece, esses hábitos de vida, é do nosso cotidiano. E, infelizmente, são doenças, chama atenção agora esse ebola que está aí, essa AIDS e tudo mais. Lógico, são doenças graves, evolutivas, mas o que mais mata não é isso. O que mais mata é isso daqui. Tá? Só que mata aos poucos. Porque ainda eu sempre brinco, se for para morrer, que morra rápido. Porque é muito triste, é muito, muito doloroso para o paciente e para a família. E o custo do paciente é muito alto, desestrutura as famílias. Eu fico com muita dó. Porque, infelizmente, o governo não dá estrutura para tudo isso. Tá? E realmente ele também não é o responsável por tudo isso. Nós também temos que fazer a nossa parte. Tá? Às vezes eu até brinco, como em relação a exercício. Se você estiver aqui no hospital todo dia tomar um remédio, você vai. Você vai achar tempo, você vai dar um jeito, você vai fazer... Se você tiver que perder essa hora, em vez de ir no hospital, para fazer uma atividade física, eu não tenho tempo. Entendeu? Então, a gente também tem que fazer um exame de consciência da vida que a gente leva. Vida corrida, trabalhar o dia todo, aquela loucura, chega em casa, terceira jornada, realmente. Mas nós temos que pensar na nossa qualidade para envelhecer bem. Tá? E o idoso também acho que tem que ser muito mais valorizado dentro dos núcleos da família. E hoje é interessante isso. Já faz 30 anos que eu trabalho e geralmente com paciente mais velho. O idoso, ele de um lado, hoje ele é valorizado pelo que ele tem de aposentadoria, pelo que ele pode ajudar na família. Fica o idoso doente para ver o que acontece. Tá? Então, é isso que às vezes eu até tenho muita dó. Porque aí é um peso para a família. Ele pode ter trabalhado 50 anos em prol da família, mas ele é um peso, aí ele é deixado de lado e patati patatá. Então, vamos pensar em envelhecer bem. E, às vezes, tem que tomar algumas atitudes. Tá? E aí depende muito da gente. Como? Não precisa ser nada... Em relação à parte de exercícios, não precisa ser nada radical. Hoje tem tanto programa, aqui embaixo, eu vou de manhã trabalhar, vejo o pessoal aqui no ginásio fazendo, tem uns aparelhos lá. É pensar e com criatividade. Mas, e acredito que se vocês forem olhar em casa, os mais velhos, às vezes, até faz mais do que essa geração. Não é preconceito, não. Mas os 25 aos 40 são os mais acomodados. É a geração sanduíche, televisão e Coca-Cola. E celular. Agora com o tal do WhatsApp e Facebook. Pode passar. Tá. É isso que eu queria falar. Que a família não é só o cuidar no sentido físico, de medicar, de estar ali presente, mas também ver o idoso como uma pessoa ativa, socialmente importante para a família
e a gente se preparar para ter uma velhice para ser respeitado. E, infelizmente, o que a gente vê é respeitado quem está ativo, pode ainda oferecer alguma coisa financeiramente, entendeu? E quanto mais depender dos outros, é melhor. Tá? Porque eu não consigo imaginar, e às vezes eu leio bastante coisa, o que vai ser dessa geração que vem pela frente. Por quê? A gente tem o vínculo de cuidar dos nossos pais, dos nossos tios. O molecada que vem vindo já não tem esse vínculo amoroso tão firme. Então, a gente tem que se cuidar para depender menos deles. Tá? Mais ou menos era isso que eu queria falar. Mas eu queria que vocês tirassem, se deu para passar uma informação. Agora eu vou para as perguntas. Levantando a mão assim que a gente vai até vocês. Só quero fazer uma... Deixa eu falar um minutinho só. Por que está se vivendo mais? Por quê? Porque hoje a gente, foi o que eu falei, os meios de diagnósticos têm nos auxiliado para ter uma condição de prevenção e no diagnóstico precoce você conseguir tratar melhor. Então, por exemplo, a incidência de cura do câncer, por exemplo, é altíssima hoje. Hoje, a aidético não morre pela AIDS. É uma doença crônica. Da mesma forma que a medicina está evoluindo a passos, a velocidade do luz, tá? E isso é uma coisa muito linda que a gente acompanha, procura acompanhar pelo menos, isso aumenta a longevidade, mas traz também mais desenvolvimento de novas doenças. Antigamente, Parkinson, Alzheimer, ninguém falava disso. Entendeu? As velhinhas ficavam gagazinhas e morria. Tudo, a maioria morte súbita, morria dormindo. Não, elas infartavam e morria. Hoje não, o paciente com Alzheimer fica 15 anos junto com a família. Entendeu? Então, de um lado, a evolução é rápida, e de outro lado, a gente não tem acompanhado tanto isso. Não tem se adaptado também. Progredido. Jesus. Doutora Ana, por exemplo, eu com a idade de 60 anos, na minha família tem casos de diabetes. E hoje, até agora, a senhora é minha médica, inclusive, ainda não desencadeou esse quadro. Pode acontecer desencadeado agora para frente? Olha, na idade que você está, tendo sempre te acompanhado, e você se cuidando do jeito que você se cuida, praticamente você tem 100% de não vir a ter. Agora, se há 20 anos atrás, quando eu comecei a te acompanhar, se eu tivesse engordado exageradamente, com uma alimentação ruim e tal, por ter a predisposição genética, ninguém tem a doença que quer, mas a doença que o organismo pode desenvolver, você seria. Aqui, doutora. O que significa diabetes ansiosa? Isso é um termo que a gente escuta com frequência. Diabetes ansiosa não existe. Ou o paciente, diabetes é uma doença crônica por uma alteração metabólica, fisiológica. O que acontece é que o paciente pode ter um diabetes de grau leve. Então, ele até controla com a dieta, com o exercício, faz seu exame ocasionalmente. Numa situação de um estresse agudo, ou por um fator emocional, ou por um fator físico, sofre um trauma, um acidente, tem que fazer uma cirurgia, morreu o pai. Nessa descarga de alguns hormônios que nós temos, ele pode fazer um pico de alteração do açúcar. Então, a glicemia dele, que antes era 120, 140, pode ir a 300. Então, não é que existe o diabetes emocional. Na verdade, ele é um diabético leve e que, em algumas circunstâncias, ele pode ter uma exacerbação. Bem. Aqui, Ju, você vai fazer? Não?
doutora Ana aqui. Eu queria saber a respeito dos adoçantes. Se eles, com o tempo, eles são prejudicial à saúde, porque é o que a doutora falou do açúcar, né? No suco, às vezes eu separo em casa porque eu tenho medo de fazer para Não, mas a gente não deve separar, não. Muito se fala, e ultimamente, vira e mexe, se coloca na mídia que o adoçante provoca câncer, que o adoçante é isso e aquilo. Antigamente, a gente pegou essa fase, usava, só tinha o ciclamato, que era o adocil, sucaril, doce menor. Todo mundo pegou essa fase. O ciclamato, por exemplo, existe em estudos uma incidência maior para câncer. Só que usava-se ele puro. Hoje, quando você lê esses adoçantes novos, eles têm ciclamato, mas a porcentagem é muito pequena. E esses adoçantes novos, da linha da estévia, do aspartame, para chegar a ter uma toxicidade, seria numa dose incompatível no uso diário. Então, quando se fala na televisão, quer dizer, claro que tem estudos com ratos e tudo mais, que os bichinhos são intoxicados pelo adoçante e vão desenvolver alguma doença, um câncer. Mas ninguém vai chegar a isso. Ninguém vai tomar mais que um tubo de adoçante por dia. Entendeu? Agora, por exemplo, eu não vou pôr adoçante para o meu filho, mas eu coloco tudo de açúcar. É aquela história. Vamos ver o que é menos pior. Tá? É a história do refrigerante. Que todo mundo brinca. Come-se uma churrascaria assim, top de comida e pega uma Coca Zero. Ou pega um café com adoçante. Vamos imaginar, qual que é o objetivo aí? É você tentar equilibrar. Então, não está errado tomar Coca Zero ou tomar o café sem açúcar. Porque se você já se empanturrou antes, pelo menos vamos tentar amenizar depois. Então, isso faz parte de tentar equilibrar, porque nós temos hoje muita oferta. Entendeu? Antes se tomava refrigerante, na minha época, meus pais eram assim, só no domingo. Agora, é de domingo a domingo, se você não tem limites. Entendeu? Então, e aquela coisa do acostumar. Tem hora que eu fico até assim, vão aqueles pais que são diabéticos, mas com refrigerante, eu não fico sem Coca-Cola, e Coca Zero eu não tomo. Se ele fala isso, como ele vai fazer o filho dele tomar Coca Zero? E tudo é paladar, entendeu? Quem nunca consumiu a Coca normal, um exemplo, e vai usar a zero, vai achar uma delícia. E se você usar só um tipo, você vai se adaptando do paladar. Então, mudanças são necessárias. Hoje tem muito produto dietético e veio para ajudar. Entendeu? Então, a gente escuta muita coisa assim, absurda de internet, coisa assim, não tem nada a ver. Adoçante, tudo, da mesma forma que o açúcar, tem efeitos prós e contra. Tá? Mas, com moderação, é melhor usar uma estévia para todos do que usar o açúcar para molecada, para todos da família. E aqui, doutora? Doutora, eu só queria saber a partir de que taxa é diabetes? Os valores hoje de diagnóstico, o diagnóstico de diabetes é feito exclusivamente por o exame laboratorial. Os exames de glicoteste, eles servem para acompanhar e ajudam muito. A glicemia de jejum, o paciente se colocando com 8 horas de jejum, e isso vai cair daqui um ano que vem, pelo menos, vai poder ser um jejum menor. Mas o valor de referência é de 60 a 99. Uma glicemia de jejum de 60 a 99 é o normal. De 100 a 125, a gente considera intolerante ao diabetes. Tá? Que é o pré-diabetes, como o pessoal comenta. Acima de 125 é diabético. Mas esse pré já é diabético? Ele Não, o pré é depois de 100. Evolui.
Então, aquele paciente que a gente pega assim, se aquele paciente mudar os hábitos e controlar, ele pode nunca vir a ser diabético. Ele tem a predisposição. Agora, aquele que chega para mim com uma glicemia de 200, ele pode voltar a ter ela 90, mas ele já tem a doença mais avançada. Entendi. Que bom. Quem tem algum caso de hipoglicemia pode ter diabetes? Sim, a hipoglicemia, que é uma coisa hoje bastante, todo mundo, principalmente ginecologista, adora falar que tem hipoglicemia, povo, a mulherada entra com glifagem. Mas o que acontece? Antes de você ficar diabética, você tem um período que é silencioso, que você vai tendo alterações na liberação da tua insulina. Então, hora libera muito, hora libera pouco. E vai ter aí, consequentemente, variações do açúcar. Então, a hipoglicemia, que é quando a glicemia cai para baixo de 60, tá? Hipoglicemia é uma glicose abaixo de 60 miligramas por decilitros. Causada em algum momento após você se alimentar. Tá? Então, isso acontece quando se perde o reloginho de liberação de insulina. Isso muitas vezes caracteriza o pré-diabético. Então, geralmente, por exemplo, a mulher com 40 anos, ela com 20 anos, ela vai ter sintomas. Quando é muito nervosa e tudo mais, ter tremedeira, passou da hora da comida, passar mal e tal. Se não cuidar nessa idade, ela vai chegar aos 40 diabético. Quando tem muitos casos na família, quando a pessoa tem um sobrepeso importante e um sedentarismo, é quase que 100% de risco de desenvolver. Bem embaixo. A pessoa diabética, como eu, ela pode ter muito sono durante o dia. Porque eu tenho umas quedas. De repente, eu estou trabalhando, às vezes, estou sentada fazendo meu trabalho, eu durmo cochilo. Dá aqueles cochilos, mesmo em casa, estou na televisão, de repente, eu cochilo sentada. Estou ouvindo tudo, mas eu estou dormindo. Na verdade, isso às vezes é a única queixa que o paciente traz para a gente. Tem um sono incontrolável. Eu não posso dirigir que eu durmo na direção. Entendeu? Porque a hiperglicemia, o açúcar alto, também passa por uma região no cérebro que leva a esse estado. Tá? Então, isso é realmente um sintoma. A hipoglicemia, e quem diabético já teve, sabe, geralmente ele não tem sonolência, ele apaga, ele tem uma perda de consciência. A hipoglicemia súbita, que é a queda aguda do açúcar, pode levar o paciente a entrar no coma e, se não cuidar, até morrer. Isso, dá um suador frio, tremedeira, calafrio, vai perdendo a consciência e ele desmaia. É diferente dessa sonolência que você está falando. Geralmente porque está alta. E o triglicérides alto também dá muita sonolência e tontura. Na verdade, às vezes é a única queixa que o paciente chega e a gente, ao fazer o exame, detecta. Porque quando a gente está em jejum, nós produzimuns pouquinho insulina. Não comemos, então não precisamos de produzir muito. Quando a gente come, por exemplo, você fica um tempo maior, o diabético, sem comer. Aí ele come um belo prato, ele vai ter um pico de elevação do açúcar. Ele vai tentar produzir o máximo de insulina, dá um mal-estar tremendo. Por isso que a gente tanto fala de comer de 3 em 3 horas.
Então, mas aí... Mas então, é 4 horas. Só que das 11 às 6 são 7. Entendeu? De 3 a 4 horas, você pode até aguentar ficar. Pode dar um pouquinho de tremedeira, perto do horário do almoço. Mas das 11 até as 7 da noite, o tempo é maior. E o diabético, eu sempre falo, ele tem que imaginar que ele tem que ter um reloginho na cabeça dele. O fracionamento da dieta é fundamental para a própria medicação agir melhor. Aqui, doutora. Qual a predisposição de uma pessoa que teve triglicérides ser diabético ou vir a ter diabetes? Porque o triglicérides, ele é formado no fígado a partir da nossa ingesta em hidratos de carbono, de açúcares. Tá? Então, parte do que a gente consome, do que a gente come, vai ser transformado em açúcar, parte vai ser transformado em triglicérides. Tá? Quando se tem uma dificuldade de metabolizar essa glicose, porque o que se caracteriza o diabetes? Uma deficiência ou uma ação incompleta da insulina e o açúcar no sangue sobe, ele se transforma em triglicérides. Então, muitas vezes, o primeiro alarme do diabético, da pessoa poder se tornar diabética, é o aumento único do triglicérides. E é fatal. O paciente tem histórico familiar de diabetes. Lá para os seus 30 e poucos anos, ou até mesmo menos, o triglicérides começa a subir, a probabilidade dali para frente, mais para frente, vir a ser diabético é alto. Mais uma? Então, mais uma. Quer saber alguma relação entre o hipotireoidismo com diabetes, alguma coisa? Depende de que tipo de hipotireoidismo. Existe um tipo de hipotireoidismo que está relacionado ao nosso sistema imunológico, é autoimune. Tá? E tem uma correlação ao diabetes tipo 2. Tá? Mas não é uma correlação direta. Na maioria das vezes, a gente tem o diabético com hipotireoidismo, mas não que tem o Hashimoto, que é esse tipo de hipotireoidismo, não é tão comum. Mas tem sim uma relação da parte imunológica, é que a gente não chega nesse estágio de fazer avaliação de exames, por exemplo. A nível de faculdade, de estudo a gente faz, mas a nível de rotina nossa, não. Doutora, aqui a última pergunta, tá bom? Olha, eu queria saber que na minha família, só eu que sou pré. Minha mãe é magrinha. Meus irmãos tudo magrinho, só eu. Você foi carimbado, então, hein? Você foi premiada, hein? Olha as heranças de família aí. Não, na verdade... não sei, que algum tio, irmão da minha mãe teve, eu não sei, mas é só eu por enquanto. Que bom. Que bom. Na verdade, com certeza, você tem, às vezes, avós, bisavós. Não, o tipo 2 tem uma forte hereditariedade. E o tipo físico chama muito atenção. Por exemplo, quem tem, por exemplo, um predomínio de gordura abdominal, não tem cintura, tem uma gordura que a gente chama androide, é muito típico do padrão de ser diabético. É verdade, é verdade. Às vezes a gente olha de longe e fala, essa é diabética. O tipo físico lembra. Mas com certeza você tem na família. É que antigamente não tinha... Doutora, aproveitando esse dia, pessoal, aproveitando esse dia e todos os médicos já passaram aqui com a gente, e a senhora motivando, incentivando aí exercício físico, vou lançar um desafio que já venho pensando há um tempo aqui para a comunidade, né? Vamos fazer, vou conversar com um profissional, um educador físico, possivelmente agora em novembro, estou lançando essa proposta agora, e vocês devem ser os primeiros. Vamos fazer, claro, isso não vai resolver todo o problema, mas vamos motivar formiguinha, vamos motivar
um dia de caminhada, né? Uma manhã, umas horas, um momento de caminhada. Então o padre vai provocar isso para a nossa comunidade. Vamos ver um dia para a gente fazer isso, né? Que a gente vem sempre falando. Porque foi uma coisa unânime, né, Padre Marcelo? Os três que já estiveram aqui salientaram a mesma tecla, né? Atividade física e controle alimentar. E não precisa ser nada radical. A única coisa é que tem que também ter um cuidado nas condições. Um cardiopata, não ir fazer uma atividade física sem fazer uma avaliação. E eu sempre falo, por exemplo, não é fazer muito, é fazer sempre. Entendeu? E algo a mais do que você não faz. Porque a gente pode até andar, num curto período, quilômetros, mas não tem continuidade. Na hora que você para, você volta para o ponto zero. Então, quem está parado, fazer 2 voltas no quarteirão da sua casa é uma big caminhada. Quem é mais jovem vai precisar fazer um pouco mais. Mas isso independente da perda de peso. Porque é aquela história, eu parei de andar porque eu caminhava e não emagreci. Isso é fatal, que eu escuto todo dia, não sei quantas vezes. Não é por aí. Perder peso é uma outra situação, é mais complexa. Porque aí tem outros fatores. O que eu estou frisando, que para o diabetes é importante o exercício para o controle da doença. Então, não tem preconceito. Às vezes o diabético ele pode ser gordinho e bem tratado. E tem o diabético magro que está muito mal controlado. Não sei se deu para entender. Queria chamar o seu Geraldo e a dona Jaina para entregar uma lembrancinha para a doutora Ana, por favor. Pega para mim. Doutora Ana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui. As portas estão abertas. Com certeza nós teremos outros momentos. E que também, quem está meio fugido, voltar, né? Seu Geraldo, por favor, você me pega. Nossa, imagina. Uma lembrancinha da comunidade para você. Ai, meu Deus, estou com vergonha. Pessoal, mais uma vez obrigada pela presença de todos. O mês que vem nós teremos mais palestras. Aí em dezembro a gente dá uma paradinha, né? Porque tem comércio, tem um monte de coisa, mas aí a gente conversa depois. Obrigada. Então semana que vem não tem, né? Semana que vem, não, só no dia 12. Daí a gente vai confirmar direitinho. Então só no dia 12 a gente volta, tá bom? Então vamos usar. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela doutora que aqui está conosco. Obrigado por tudo que o Senhor nos dá e permite, principalmente uma boa noite de sono. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, derrame sobre cada um de vocês a bênção do nosso querido e amado Deus. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem. Nada de comer pizza, né? Não é comer bolo agora. Eu não vou comer hoje, não. Né? Tá bom? Jantar agora não pode.